Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil, do Ceará e às vezes até internacional, viu? Aqui estou hoje sem Camila Fernandes, vocês já notaram, né? Que não foi um olá, aquele olá. Mas estamos aqui. Evelyn Rebouças. Ai, mulher, tão triste estar desfalcada sem Camila. Camila, mulher, não faça isso com a gente, não. Mas a gente se vira, né? E temos reforço que Ave Maria preenche os espaços. Diga aí quem é nosso reforço. Olha aí, ela é quase cunhã. Companheira Mona Lisa Soares. Olha aí, já é cunhã. Só falta mesmo assinar a carteira. É mesmo? Será que vocês querem e-mail ou vocês assinam a carteira ainda? Mulher. Oi, Inês, Evelyn. Qualquer um nós estamos topando aí. Vamos só apresentar devidamente para quem não é habituê das Cunhãs. Mona Lisa, professora da UFC, cientista política, pesquisadora do LEPEN, que é o Laboratório de Eleições Política, Eleições e Mídia, também da UFC, né, Mona? Isso. Então, meu filho, se você não conhece Mona Lisa Soares ainda, é porque você está vivendo errado. Está em outro planeta. Outro planeta. Né? E como se fosse pouco, chiquérrima e bonita. Né? Porque não Elegante, basta ser só intelectual. Não, nós somos muito bem Como diz a música do Homicida, quem tem amigo tem tudo, né? Modesta. Olha, hoje vamos fazer um episódio bem completo sobre o que está acontecendo no Brasil e no Ceará. Semana passada, muita gente pediu episódio extra sobre os absurdos do noticiário. Realmente não deixa a gente ter sossego não, né, criatura? Não, todo Deus dia. me livre. E plano para matar Lula, Alckmin, Xandão. Eu só pense no pobre Lula e Xandão. O Alckmin, aquele assim, bem calmo, e o povo pensando como é que ele deve ter ficado. Lúcia, né, a mulher dele? Olha, querendo me matar. Deve ter sido o pobrezinho com aquelas meias agora todo estampado. E mais o indiciamento do Cramunhão e 36 golpistas. Pois, além de falar disso, vamos comentar também o quase rompimento, aquele drama, aquela cena de Cid Gomes e o governo é humano. E também sobre a transição em Fortaleza, que está periclitante. Muito sério. Não tá, menina? Mas eu corro triste. A gente já denunciou aqui. Pois um recadinho do financiamento. Se você pode, financiar, ajuda a gente. Seja assinante com qualquer mixaria. Já disse aqui, não precisa ser aqueles pix do tamanho daquele fulano que dá pix para todo mundo, né? Não tem um fulano aí que dá pix para tudo quanto é candidato de direita, de esquerda. Não precisa. Aí você vai, tem o nosso e-mailzinho, que é o pix, a chave. Vai lá, tem o Orelo, tem um bocado de canto. Eu também acho difícil dizer Orelo. E o site apoia.se/ascunhaspodcast, que é a nossa campanha de financiamento permanente. Você bota lá o seu cartãozinho de crédito, o valor que você quer doar todo mês. Aí vira o quê? Assinante. Mulher, 10 conto, o que é que custa? 10, 15 conto. Sim, bote 10. Não custa nada. Tem a inflação, né, Inês? Ai. Pois vamos, e curta a gente também nas redes sociais. A gente fica no Instagram. Sempre quando tem assim um assunto mais quente, a gente faz um vídeo para não fazer um episódio hoje, comenta. Sempre a gente está lá e tem o X, que é o Twitter, e tem o Blue Sky, e tem aquele Threads, que eu chamo o Minhoca, o outro é o Borboleta, e lá vai e o Twitter. Acompanha a gente por lá. Pois bora começar, né? Bora. Vai lá, Evelyn, diga aí, minha filha. Não, mulher, semana passada, como a Inês disse, né? Quarta-feira saiu nosso episódio. E o povo já estava pedindo episódio extra porque saiu o terremoto no meio do mundo. Plano para matar. Primeiro foi revelado a história do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. 4 pessoas presas, dentre elas um cearense. Depois Inês vai comentar e dizer quem é. Enfim, militares, né? Militares de alta patente. A polícia tem afirmado que Bolsonaro tinha ciência dessa operação. Claro. E que não se sabe direito ainda, está um grande mistério sobre por que exatamente ela foi abortada. Eu acho que a gente depois pode comentar sobre isso. Mas teve essa história do plano para matar Lula primeiro, e depois o cerco fechando para os golpistas, Bolsonaro e mais 36 pessoas, muitos militares, tudo envolvido, general, almirante, brigadeiro, e o Diaba 4. Ainda existe brigadeiro. Indiciado. Eu adoro esse nome, mulher. Eu também. Adoro, Brigadeiro do Ar. Assim, foram indiciados por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático e organização criminosa. E aí você tem cearense, mulher, cearense em tudo quanto é canto, até no que é ruim. Realmente tem cearense em todo canto. Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, que é ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército.
O Estevão Carlos Teófilo Gaspar, eu pensava que foi o candidato a governador, bota moral, general. Mas sim, não é, né, Inês? É parente. É porque a família, eu estava até explicando aqui para a Ébila, essa família Teófilo se gaba de ter muito militar na família. Na história da família toda, Na história né? da família toda. Eles Só acham isso assim, bom. mó vanta, sabe? Minha família é cheia de militar. Ô, vanta, né? Pois é. Aí o general, bota moral, o bichinho, coitado, que foi candidato a governo, né? Que o Tasso botou a mão na cabeça dele, era do PSDB na época. Depois o pobre era tão chá de bila que nem o Tasso não quis mais, foi? Abandonou ele no meio do caminho. Era muito fraquinho aquele general. E eu pensava, quando lançaram ele na época, digo, menina, o general deve saber muito sobre, né, a situação do Estado, economia, papá. Nada. O general não sabia, era de nada. E aquele slogan, pelo amor de Deus. Bota moral, general. Pois pronto. Não é este não que é foi esse. que Um bocado de gente perguntando, lá no nossas redes. É aquele general? Não, é primo dele. Estudou aqui no Colégio Militar. Ele e outro. E tem outro que ninguém fala. Aí a gente recebeu, porque Curumim, ouvinte, é um bicho antenado, rapaz, os nossos ouvintes. Mandou dizer, ninguém está falando sobre o Major Rodrigo Bezerra de Azevedo, que esse daí era o bambambam, era dos que estavam pensando de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão, cearense também. Estudou aqui no Farias Brito, mulher. Ainda é novo, que ele não é general, não, ele ainda é major. Pois é. Os três. Ele, inclusive, acho que foi o que foi surpresa à prisão, não é? Mulher, eu não sei, não. Eu fiquei surpresa com tudo, né? Porque plano para... Mulher, e o plano, ele foi abortado em última hora. Eles já estavam posicionados para puxar o gatilho, minha irmã. E tinha uma história também de envenenamento. Eu sei que era... O do Lula até depois falou, ainda estamos aqui, né? Sobrevivemos, porque o negócio foi pesado. Mona Lisa, aí uma primeira questão que eu acho que a gente podia comentar... Realmente, assim, primeiro, deu uma esquentada, porque esse assunto, né, do golpismo, ele estava meio morno, você tinha parado ali um pouquinho de falar, veio o atentado do tio o quê? Tio França, lá que jogou as bombas no STF, esquentou, e agora o indiciamento e esse plano de tentar matar Lula esquentaram totalmente o debate sobre os perigos que a gente viveu e a urgente necessidade desse povo ir preso o mais rápido possível. Porque estão tudo solto e conspirando e continuando. E a pátria-mãe tão distraída, né? E a pátria-mãe tão distraída, né? Sem perceber que era subtraída. Mulher, agora vai. Tu acha que agora a gente... Dá para acreditar na punição dessa cambada de golpista? Como é que tu tá vendo isso aí, minha irmã? Eu acho, assim, que a gente está agora diante de um momento muito, muito relevante. Assim, não é pouco que a gente tenha... a imensa maioria dos indiciados são militares, e isso não é uma coisa pouca na história brasileira. Não é que você tenha tantos generais, coronéis, etc., nesse lugar. Né? De 36 são 24, assim, 2/3 dos 37, né? 2/3 envolvidos são militares. E estão lá apresentados pela Polícia Federal como ativamente participantes destes crimes que você listou, Ebeli. Agora, tem uma coisa que é assim, acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, dessa importância, ter muitos militares, generais, assim, uma coisa... Altíssimo. Se a gente imaginar o histórico que a gente tem em relação à ditadura militar, a toda a discussão recente, inclusive, para recuperar a ideia de anistia, tudo isso, eu acho que é muito importante esse indiciamento. Tem outra coisa que eu acho que é interessante, que é como, de fato, a Polícia Federal trabalhou, não é, num nível assim, de rigor muito grande. Porque como é que, desde fevereiro, a gente teve aquela operação lá em fevereiro, que foi Veritatis, né? Que era justamente onde, inclusive, uma parte desses já tinha sido presa, foi solta e tal. Então, sempre esse movimento dessa investigação tem sido assim, parece que vai, aí esfria, vai, esfria. Mas esse movimento todo foi, ao meu ver, muito cuidadoso para que eles pudessem chegar, de fato, onde eles chegaram. Né? Então, assim, isso para os que estão diretamente envolvidos podia dar um pouco essa ideia de ser surpreendidos de onde é que vai chegar. Por exemplo, eu mencionei isso porque teve eu li, acho que numa coluna da Mira Leitão, que uma grande surpresa foi a prisão de um deles que estava no G20.
fazendo um trabalho, exatamente, de segurança, para trabalhar com a segurança. Então, ou seja, essa galera, uma parte delas tinha sido movida para questões administrativas, porque já estavam sendo mais claramente apontadas, mas outras ainda estavam ali irradiadas. Então, esse trabalho muito cuidadoso da PF permitiu isso, né? Que alguns lastros ainda fossem continuados, digamos assim, né? As pessoas pudessem seguir e eles conseguissem fazer a investigação sem vazamento. Então, acho que essa reta final foi muito impactante por isso, porque, de fato, assim, esse plano para matar, né? Assim, as duas autoridades constituídas pelo voto, o presidente e o vice, e a autoridade maior da Justiça Eleitoral é realmente, digamos assim, o fator mais impactante disso tudo que a gente viu, né? A ideia, assim, de que pudesse se imaginar que isso aconteceria e ia passar à toa, né? Óbvio que não ia passar à toa, mas provavelmente, como eles estavam, como a PF tem mostrado, pensando que quanto mais caos, melhor, porque aí seria o motivo para atuar com aquela junta, com a intervenção, com tudo, né? Então, acho que o processo, no entendimento deles desse plano, seria mais ou menos por esse caminho. Vai ter repercussão? Eu imagino que sim, porque se não tiver, é uma desmoralização muito grande. Mas, Mona Lisa, o discurso deles, né, a partir do Flávio Bolsonaro, é dizer que, primeiro, a Polícia Federal está comprada. Eles acostumados em passar 4 anos do governo Bolsonaro manipulando, manobrando a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal trabalhou para eles. Trabalhou para quê? Para desmanchar todos os malfeitos dele. Da família, dos filhos, principalmente, né? Então, eles estão surpresos. Quando era o Ramage, que era da Polícia Federal, era pau mandado deles. Aí agora a Polícia Federal, ainda bem, trabalhou certo, está trabalhando correto, o discurso deles é esse. E agora um discurso que não cabe na cabeça de ninguém é o seguinte: não teve golpe, então não tem culpa. Quer dizer, e se tivesse golpe, quem é que ia como é que ia comprovar, né? Culpa. Então, a mesma coisa, eu vou pegar aqui o revólver, vou dar um tiro aqui no Adriano e aí, Adriano, e no Evilado. Aí bate o catolé. Pronto, não houve crime. Houve, dona Inês, houve crime. Você pegou o revólver, o problema é que o revólver bateu o catolé. Ou então eu atirei e os meninos não são morredores. E no caso do golpe de Estado, o crime não é o golpe, o crime é a tentativa. Não, é a tentativa. O golpe, exatamente. Não tem como punir. Agora, o que eu achei mais complexo foi esse movimento deles de que ninguém negou nada. Não. Eles não negaram. O Flávio Bolsonaro, no dia seguinte, estava dizendo, que eu acho que é no dia que saiu, estava dizendo... nunca pensou em matar ninguém? Eu já pensei que pensar, não tem problema nenhum. Alguém pode até sim. Agora, pensar em matar, não. Fale por planejar, dizer isso. Comprar celular, colocar no nome de laranja. Ontem saiu no Fantástico que eles... Um bateu um carro de um rapaz. Saiu. E aí ele pegou... bateu a foto dos documentos do rapaz para dizer lá que ia acionar o seguro. E no final comprou um celular no nome do rapaz. Quer dizer, então, ou seja, é uma coisa muito... Aqui tem uma pergunta, por que foi abortado? Eu acho que também foi muita burrice. Aquele que pegou o documento falso, pegou o documento verdadeiro de uma pessoa que tinha nada a ver, tirou uma foto com os dedinhos aparecendo. Mulher, a tecnologia hoje é fogo, né? Tiraram a impressão digital pela foto. Exatamente, assim, tem usado muito. Eles são burros. Pode, gente, se lembra daquele, acho que é o pai do Mauro Cid, que tirou a foto da joia assim, brilhando, aí apareceu a cara dele mesmo. Quer dizer, eu acho a sorte, Deus é pai, não é padrasto, é que eles são burros. Né? Como diz a Jair, tem duas coisas. Ou pode ser tudo junto. Eles são arrogantes a ponto de acharem que como é que eles fariam tudo isso, iam sair impunes e nada ia acontecer com eles, e burros, ou as duas coisas. Burros e arrogantes, porque assim, tem uns aspectos muito sérios. Então, eu acho que vai ter assim, vai ter alguma punição. Eu acho que todo mundo tem essa coisa e acho que isso que a Inês falou é verdade. Eles estão muito organizados para apostarem numa narrativa que eles já estavam vendendo há muito tempo, que é a narrativa da perseguição. Eles falam da PF do Moraes, porque essa é a equipe da PF que trabalha diretamente com o ministro Alexandre de Moraes. Então, tem muito movimento nesse sentido. Agora, o fato é que as instituições brasileiras vão precisar dar uma resposta.
não é? Porque, de fato, não foi pouca coisa, não é? E o encadeamento das ações é muito articulado, se a gente pensar, né? O Jornal Globo fez uma matéria muito interessante, assim, desde o dia 0, que seria assim, perdeu a eleição, do dia seguinte até o dia 8, você vê, de fato, que tem vários movimentos. E tem uma coisa interessante que é, quando você olha agora em retrospectiva, que tem todos esses elementos, todas aquelas mensagens cifradas, e agora estão recuperando, né? aquelas falinhas, aquelas coisas, elas vão começando a ganhar um sentido renovado, porque, de fato, vai se entendendo que tinha uma trama acontecendo. E aí, isso é uma coisa até que eu me lembrei, quando eu fiquei pensando aqui, que vinha para cá, como esse trabalho que a gente faz, que é de analisar a conjuntura, ele é complexo quando a gente está nesse jogo regular. Porque quando a gente analisa a conjuntura na eleição, tem um prazo estabelecido, as estratégias dos atores estão mais evidentes para a gente, porque eles precisam, inclusive, mostrá-las para poder conseguir a adesão eleitoral. Quando a gente está fazendo isso aqui agora, que a gente tem que especular isso, nas conjecturas, o que vai acontecer e tal, é muito mais complexo, porque nem todos os sentidos estão tão à mostra. Então, e a gente lida com o que aparece. Ó, vocês são jornalistas, vocês têm uma camada mais, que vocês têm fonte, vocês conseguem falar com as pessoas, mas tem um universo do que os atores estão pensando, do como eles estão se movendo, que demora muito tempo para se revelar para a gente poder conseguir gravar uma análise. Mas, Mona Lisa, eu me lembro... Ligar os fios, né? Quando o Lula foi eleito, foi empossado, dia 1º de janeiro, aí eu perguntei ali a uma pessoa como é que estavam aqueles grupos que se mantinham à porta dos quartéis, né? Também aquele ali totalmente. A gente vê tudo mantido, que aquele pessoal ia ficar lá à toa, perdendo emprego, era ganhando diário, ganhando alimento, era ganhando tudo, era pago. Aquilo ali era também para poder eles ir para a rua e eles dando corda, porque ali o pessoal pegou corda, né? Exatamente. Sabia nem o que estava fazendo. Outro dia eu vi uma entrevista antiga de uma das pessoas. Por que você está aqui? Para mudar as coisas. Mudar o quê, meu? Por que você quer mudar? As coisas. Nada, não sabia de nada. Quer dizer, era manipulação pura daquela massa, coitada. Ignara, como diz o outro. Aí eu estava vendo. Aí sim, não, continua todo mundo se articulando. O Lula tomou posse, cara, no dia 1º, tá tudo bem, muito lindo, subindo a rampa, deficiente, indígena, preto, branco, toda cor. E lá, não, mas tá. E eles estavam direto articulando, não é brincadeira. A gente vendo agora, eles nunca pararam de articular. E a gente vê a importância que foi eles terem pessoas infiltradas na inteligência dos eleitos. Exatamente. Não é? E dos outros atores, porque eles tudo. estavam sabendo exatamente todos os movimentos, não é? Então, isso foi muito crucial. Seja para eles pensarem os planos que fariam e para o que eles concretizaram, não é? Porque muita coisa, como a Evelyn, você falou, foi concretizada. Eles tiveram posicionamentos esperando, não é? Ali de Campana para pegar o Alexandre de Moraes. Passou então, muito tem de ato preparatório. Foi ato concretizado totalmente. Concretizado. Chegou muito perto. E o dia 8 foi o quê? Exatamente. Dia 8 de janeiro. Exatamente. Os meninos, quando falaram que estava um dos envolvidos nessa trama no G20, na segurança do G20, eu pensei imediatamente, me reportei longe, não sei nem se vocês se lembram, um assassinato de um primeiro-ministro da Índia. Era um segurança dele que esfaqueou ele pelas costas ali. Era a segurança dele. Você lembra disso, não? Não. É um cirque. Que lá na Índia, né, cheio de, né? Era um circo. Me veio na mesma hora a imagem. Isso foi faz tempo. A Evelyn era Gugu Dadá. Ela não sabia dizer ainda cachaça. Ela dizia cachaça. Cachaça. Agora eu sei bem direitinho. Ei, gente, agora só um destaque aqui. O Bolsonaro está fazendo a linha Cefaz, né? Cefaz de doido. Apareceu recentemente cortando lá os cabelos e fazendo piadinha. Nem sei, conversinha para boi dormir. Fingindo de tranquilo, porque aquilo ali deve estar com uns planos já doido para conversar com o Trump, para saber como é que foge, porque o cerquinho vai apertar contra ele. Tem muita prova mostrando que ele tinha ciência e delações, inclusive. O advogado do Mauro Cid é um que vai e volta, mas já disse que ele sabia, que é claro que ele sabia do plano para matar o Lula. E ele se fazendo de doido, né? Dizendo que não, comigo mesmo, nunca falaram negócio de matar ninguém, não. Sabe onde é que ele estava? Que eu morri de inveja. O Bolsonaro, mas a Michelle, né? Mas a enteada, que é filha da Michelle do outro casamento. Sim. Não é aquela menina Vandinha, não. Era a Laurinha. Não, Vandinha. Não, porque não parece a tristeza da Vandinha. Ela não é feliz, ela é como é? Desalegre. Ela é desalegre demais e desabonitada.
Pois bem, aí eles estavam em São Miguel, mulher, lá Dos no Alagoas, Milagres. que eu sou Então se louca fazem por de aquela doido. praia. Louca, é maravilhoso. Agora eu e ele acho lá, que- com ele, como se nada tivesse ouvido. Mas ali não tá passando a Não fibra passa ótica. não, minha filha. E ele já tá se Não tá. articulando pra fugir também. Mas assim, mas eu acho que do ponto de vista político, ele está fazendo, e ele vai ter que fazer cada vez mais agora, nesse tempo que ele tiver de apreciação pela PGR, de caminho para o julgamento, não é? Que o STF vai fazer, que ele ainda tem essa. Ele já vai ser julgado na última instância, não tem mais o que fazer para ele. Certo? Ou seja, ele não é um caso de primeira instância que ele vai tentar, né? E todo aquele debate, prende de segunda instância no preso. Não, ele já vai ser julgado no STF. Então, quando sair a condenação dele, ela está dada. Agora, eu acho que ele está fazendo um movimento que é muito importante para ele politicamente, porque é o recurso que eles têm hoje, é a mobilização política. Então, ele tem que voltar de novo para esse grupo, né, essa base social que se identifica com ele, né, e manter essas narrativas. Os filhos estão muito, muito atuantes. Isso é uma coisa interessante. Não apareceu nenhum dos filhos na denúncia. Não, né? Isso é uma não. coisa interessante. Ele é o único que aparece na denúncia. Os filhos estão muito operantes politicamente e acho que cada vez mais ele vai passar a se fortalecer, pelo menos com essa sua base. O que eu acho que é a questão, e todo mundo sempre fala assim, e aí, como é que pode? Não sei o quê. Eu acho que a base social dele não vai se mover por causa disso. Né? Não por isso, certo? Eu A também base que acho já que não passou por por ele por isso. pandemia, pelo governo dele, por nada. tudo, não vai se mover. Agora, o debate é com a opinião pública. O debate é com esse setor da sociedade que não é necessariamente petista, não é? Mas que também não é aliado diretamente a ele e que tem uma formação de ideia assim, o que eu quero para o país, o que risco nós corremos, etc. Então, acho que o debate agora está nesse campo desse segmento. Mona Lisa, eu acho que o debate, como você diz, devia ficar bem claro para a opinião pública. Vamos arranjar um jeito, as pessoas, o próprio governo, a própria Secretaria de Comunicação do governo, mostrar isso claramente. Gente, vocês sabem o que é golpe. Golpe é isso. Essa é a minha dúvida, Inês. Se esse tema mobiliza ao ponto de mobilizar a revolta Da pessoa. e as paixões das pessoas, eu tenho minhas dúvidas. Também tenho. Tenho minhas dúvidas. Por exemplo, uma pergunta que eu queria te fazer, que até uma cunhazete comentou no meu Instagram pessoal, Ebeli, o Lula não devia estar falando mais sobre isso, não? Porque o Lula, né, ele fez alguns comentários, disse que ficou estarrecido, estupefato com a história do plano para matar ele. Mas, politicamente, não dava para capitalizar melhor e fazer isso que a Inês está dizendo, explicar o risco que a gente correu, explicar, sabe, se fala tanto em liberdade, o que seria da gente se esses planos tivessem se concretizado? Agora, é um tema que mobiliza? Tu acha que vira jogo, vira voto, por exemplo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que inclusive tem sido discutido muito isso, né? O quanto que é o peso de o debate, por exemplo, porque a eleição de 22 já foi vencida em nome da democracia, né? Então, o quanto que levar à frente esse debate, a democracia, ela vai, de fato, ter efeitos objetivos no eleitorado. O que eu acho que talvez seja importante fazer é que tem uma coisa interessante. A gente percebeu... tem uma amiga muito querida, a Gabriela Bezerra, que disse um dia assim para mim, teve frente ampla. A única grupo que nunca entrou na frente ampla foi a mídia. A mídia nunca entrou na frente ampla, né? Não. Ela sempre trabalhou com isso. E tá aí, há menos de um mês, o Bolsonaro estava escrevendo na Folha de São Paulo que Sobre tem que aceitar a democracia. Sobre democracia. Aquele Então, foi nojento. aquilo ali- foi nojento. Agora, daquela preguiça da turma. Folha. Exatamente. Aí, o que acontece agora? O que é o movimento? É que o nível de escracho que esse processo agora está revelando, não é? Ele vai colocando em xeque justamente esses elementos. Ou seja, você pode começar a observar uma série de articulistas políticos que faziam um jogo meio assim, Dúbio. que faziam aquela coisa, o Tarcísio é moderado e tal, tal. Eles vão ter que começar a se posicionar. Porque o Tarcísio, que era a grande estrela, o Tarcísio fez a escolha dele. O Tarcísio está corroborando integralmente a narrativa bolsonarista de que é uma perseguição, que não tem nada, que não tem prova, que não tem não sei o quê. Então, ou seja, esses agentes formadores de opinião, esses agentes que estão, né, como vocês também aqui, que já tem uma posição que todo mundo conhece, eles vão ter que começar a se posicionar. Ou seja, eles vão continuar
fazendo esse movimento de moderação com quem não tem interesse nenhum em moderação. E aí eu acho que o campo está menos no eleitorado, por exemplo, direto. Né? Tu fala em relação à posição desses formadores de opinião em relação a esses personagens aí da periferia. Bolsonaro, mostrar Tarcísio, quem é Tarcísio, não ficar com essa história. É um moderado. Não, olha, o Tarcísio não é moderado. Tarcísio é um nojento, ele é um radical, ele é um extrema-direita. Eu também. Agora, a única coisa que eu me surpreendi foi aquele Merval Pereira. Não tem um Merval Pereira na Globo? Ave Maria, reacionário, nojento. Ai, meu Deus. Inês, olha a sua reforma íntima, calma. Ai, reforma íntima. Aquele cidadão, aquele assim, né, Merval Pereira, ele assim, até da Academia Brasileira de Letras, não sei porquê, ele também achou gravíssima essa história dessa coisa do golpe. Você pode observar que todos esses que têm um caráter antipetista mais forte, diante disso, eles vão ter que fazer algum tipo de coisa de não mediar. Mas, Mona Lisa, veja se você concorda comigo, que você é mais sabido que estuda. Não, é o seguinte, quando eu digo que tem que esse discurso passar para a população bem claramente, é bem claramente mesmo, didático. Chegar e dizer assim, olha, negado, você aí, essa classe média que vai ficar até aqui na porta do 23BC pedindo ditadura, né, golpe militar. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vai acontecer isso. Vocês não podem mais falar, vocês não podem dizer nada, vocês vão ser presos, vocês podem estar em casa, chegar uma pessoa dedurar você, o seu vizinho que não gosta de você, e você ser preso. Era assim. Sabe como era? Ensinar bem direitinho, mostrar. É só essa palavra democracia, tem gente que não sabe nem o que diabo é. Eu acho também que tem pouco apelo. Diferente de corrupção, né? Corrupção, que é um tema que todo mundo se revolta, fica com ódio. Não entranhou neles. Mas é porque é isso que a gente falou. Você só sabe o que é o golpe quando ele acontece. Pois é. Certo? Exato, a gente está dizendo exatamente isso aqui. Por que tem que punir a tentativa? Porque quando o golpe acontece, ele já aconteceu. Então, quando você coloca para a população, assim, a tentativa de golpe e tal, é como se fosse sempre que eu estivesse pedindo para você pensar numa coisa que foi. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente também apontar, que é assim... Existem outros mecanismos, outros movimentos. Por exemplo, nós estamos diante de uma leva que é o filme que está batendo simplesmente todos os recordes de cidade e tal. Nos cinemas do país inteiro. É um cinema que está lidando diretamente sobre isso. Está dizendo isso, o que é um golpe, o que uma ditadura vai fazer. Então, acho que isso acontece também por outros meios. Eu acho que o que para mim é mais importante disso é isso. Você vai encalacrar, digamos assim, os formadores de opinião. Olha, acabou essa história de moderado, de não sei. Tanto que o menino do bolsonarismo moderado, eu não vi ele ainda falar. Quem? Não é? O que escreveu sobre o bolsonarismo moderado, esqueci agora o nome dele. Não tô lembrando. Então, ele não... Que é articulista também. Eu ainda não vi pronunciamento dele sobre essa história do golpe, tô até querendo procurar. E a outra coisa é também nos agentes políticos, que a gente tem pouco isso. Por exemplo, não é pouca coisa a gente lembrar que até pouco tempo atrás, os caras estavam no ápice da discussão sobre anistia. Exatamente. Os caras estavam com as cartas na mão para fazer um monte de coisa. Agora dá uma... não vai ter eles vão virando anistia, meio não. assim. Então tem que explorar, eu acho que isso é que tem que explorar. A toxicidade deles. Eles são tóxicos. Quem vai topar ficar do lado deles? Desses caras aí que estão fazendo Mona Lisa, isso. deixa eu só te dizer uma coisa aqui. Eu me encontrei com o Renato Rosendo terça-feira, no dia do auge daqui, quando estourou a bomba. Ele disse o seguinte, na Assembleia, somente ele, Renato Rosendo, falou sobre o caso. Os outros deputados, tudo calado, como se isso fosse assim, normalizando. Sim. Tu tá entendendo? Normalizando isso. Era para todos, o pessoal que se diz progressista, tudo bem que o André Caneco, aquela nem é deputado estadual mais, ele ficasse calado, mas só o Renato Rosendo que se pronunciou. Causa pouca revolta. É isso, né? Mobiliza pouca revolta, pouca paixão. Cara. Isso é ruim. Os agentes políticos do campo progressista tinham que estar atuando diretamente para isso. Porque como eles estão fazendo a disputa narrativa deles, de ir para cima dos palanques para dizer que é perseguição, não sei o quê, o campo progressista tem que estar indo para lá para dizer que não. Aí volta aquela dúvida. Será que Lula, por exemplo, não poderia estar capitalizando melhor? Já tem uma ala que acha que não, que ele não deve se envolver diretamente
para não ficar corroborando também essa coisa da perseguição, E de que é um isso plano vira, montado Evelyn, pela esquerda. E isso vira discurso deles. Por exemplo, o Flávio Isso. Bolsonaro já está usando falas outras do Lula, que era dizendo assim que o Bolsonaro não voltaria à presidência, para dizer isso. Olha, essa é uma PF mandada por este grupo, certo? Exatamente. Então, tem uma dosagem aí que eu acho que ele não pode avançar demais para não corroborar com o exatamente, discurso, né? para que não dê mais, digamos assim, eu acho que tem que ser explorado isso pelos atores aliados, não necessariamente por eles. Analisa, agora sim, eu tenho pouquíssima esperança desse posicionamento, por exemplo. Eu continuo vendo os olhos, né, de determinados setores da imprensa hegemônica brilhar por um Tarcísio desse, mesmo por tudo que está posto. E outra coisa, não sei se vocês estão percebendo o movimento de enfraquecimento também do Xandão. De tentativa de enfraquecimento, dizendo assim, há vários editoriais, há várias matérias. Eu acho que a gente pode até discutir algumas questões, mas assim, você vê claramente que o timing da coisa é dizendo que Xandão não pode continuar sendo vítima, algoz, personagem. Estão querendo dizer que ele está acumulando papéis demais nessas investigações. Isso fortalece o discurso bolsonarista. Então, infelizmente, eu não consigo ver... Sabe, parece que a gente não aprendeu. Parece que a gente não tá enxergando com quem que a gente está lidando do outro lado. Exato. Porque, ao mesmo tempo, você não vê um enquadramento adequado. Por exemplo, tá aí, quem é que está corroborando com um golpista? É fulano, ciclano, seu Tarcísio, que quer ser presidente daqui a 2 anos. Né? Você não vê, eu não vejo esse enquadramento. E, ao mesmo tempo, você também vê uns movimentos de fragilizar o discurso da justiça. Sabe? Menino, eu morro de medo. É o ideal da imparcialidade. Exatamente. Que eles querem projetar para dizer Francisco. Exatamente que eu falo mal de um, falo mal de outro, e no final eu posso falar qualquer coisa. Mas é evidente que você está certo. Assim, a forma como se enquadra está dizendo. Se você tem, por exemplo, um repertório que está todo montado para falar de uma tentativa de golpe de Estado, que provavelmente, inclusive, ia censurar os próprios meios de comunicação, a mídia e tal... Né? Uma hora ia, porque se você olhar o que os bolsonaristas têm de relação, por exemplo, com a Globo, com essas outras mídias hegemônicas, então, assim, é pueril, né? Pensar isso, um ideal de imparcialidade num contexto desse, não é? Agora, eu não tenho, assim... não é uma questão de esperança. Eu acho que se tudo é um terreno de disputa. E a disputa precisa ser feita nesses espaços, certo? Então, por isso que eu disse, assim, tem um erro dos progressistas se não investirem nesse debate, nessa discussão, né? Esse é o trabalho deles. E tem uma discussão que precisa ser feita dentro desse ambiente, que vai continuar tendo os antipetistas muito hard, que não vão querer fazer nenhuma concessão, mas vai ter também os outros tipos de articulistas que vão tentar apresentar isso. Mas eu acho que a situação deles coloca, sim, em xeque algum nível de constrangimento para os formadores de opinião. Não é? A não ser que você seja, assim, muito bolsonarista mesmo, que tem os bolsonaristas na mídia. Né? Se você quiser ser imparcial, vai ficar ruim para você ter que defender o bolsonarismo. Não dá, não. Bora passar por as arengas. Eu queria isso, que explicasse bem direitinho para esse povo. Por exemplo, esse filme, só para terminar, esse filme lindíssimo, maravilhoso, esse livro desse menino, do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do pai dele, que foi preso, torturado e morto, esse livro já faz um tempo que saiu. E nunca teve essa repercussão, porque livro é livro. Ainda bem que agora chegou na tela. Mas eu fico vendo os comentários, quando tem assim, lá o filme, né, e tal, os comentários de bolsonarista. Gente, você dá vontade de vomitar. Né? Dá vontade de vomitar. Mas nem a gente fica. Mas para você confirmar que a sua fala, de que vai ter bolsonarista que vai acreditar que é mentira, que não teve golpe, e que golpe é legal. Tá entendendo? Tá lá como escrito. alguém disse, talvez até concordem, não tinha que ter tido mesmo. É isso que eu digo. Eles escrevem lá isso. Exatamente. Eles escrevem sobre o filme. Esse bando de esquerdista, bando de menino esculhamba. Aí eu leio 2, 3, 4, aí desisto, né? Por causa da minha saúde mental. Inês, deixa eu só aproveitar, não sei se vocês viram, gente, ainda sobre o Ainda Estou Aqui, sobre o filme, que eu tô achando o máximo esse timing, o filme bombando, falando de ditadura e esse negócio do golpismo. Agora, tem uma matéria, eu vou deixar uma recomendação rapidinha, da BBC Brasil, que mostra a relação da família Bolsonaro com os Paiva. O Bolsonaro, segundo essa reportagem, gente, ela é uma reportagem de 2019 que voltou a circular no Twitter por conta do filme. É da BBC Brasil, deixa eu ler aqui o título dela, só para vocês olharem depois. Bolsonaro, a infância do presidente entre quilombolas, guerrilheiros e a rica família de Rubens Paiva. Bolsonaro morava vizinho
Sim. A fazenda, a casona do Jaime Paiva. Que é o pai do Rubens. Que é o pai do Rubens, vô do Marcelo menino. Rubens Paiva. E a família Bolsonaro tinha horror aos Paiva, tinha inveja. Menina, essa matéria é tão maravilhosa, eu não terminei de ler ainda, mas fica a recomendação para você entender como, gente, que fina ironia do destino, as coisas, o timing das coisas. Mas não é pouco por isso que ele sempre teve essa coisa, né? Quando inauguraram a estatueta do Rubens, o busto, ele foi lá, né? Foi, fez aquela coisa cuspiu, toda e tal. era uma Então tem um raiva. histórico muito... O bicho é baixo. Bora falar de outras arengas, Bora, sair do poder- nacional para o local, do pra universal poder- para o regional, como diz Martins Filho. Vai, Inês, puxa o bonde que Menina, essa estou parte é boa. puxando. Como é, menina? Transição não, essa arenga de quase não. ruptura de Cid Bora, tem Gomes. transição, mas tem arenga. Mulher, esse Cid não é gente. Por isso que a gente gosta do Cid. Eu gosto. Ele faz cena, bate o pezinho, joga a chupeta. Tô de mal com o mano. Tô de mal, não quero nem saber. Conversa, mulher. Ele queria fazer jogo, né? Era pra ganhar, tá certo. Não tem aquela música, quem não chora não mama? Perfeito. Pois pronto, fez certo. Tanto que você pode reparar, Mona, que da boquinha dele nunca saiu ele dizendo assim, tô de mal, corta aqui, mano. Nunca. Não era, a gente não cortava, não era? Aí quando era pra ser de bem, cortava de baixo Corta pra cima. assim, era. corta aqui, O Elman cortou de nunca. baixo. Ele mandou os agentes, né? Foi, Diz aí que eu tô de mal com o Elmano. Né? Achei ótimo. Menina, eu dou valor ao Cid, dou valor. Por exemplo, totalmente diferente do irmão dele, né? Assim, mais esquentado. Não sabe fazer um jogo desse. O Ciro não sabe fazer um jogo desse. Bora recapitular como foi o babado? Porque é o seguinte, começaram os interlocutores a dizer que havia tido um rompimento entre Cid Gomes e governo Elmano. A Lia, irmã dele, soltou um monte de coisa. O Eudório Foi pra Santana ver. também disse um monte de coisa. E qual era a grande história? De que Cid estaria insatisfeito com a falta de diálogo do governo e do Camilo com os aliados. Porque meteram lá o Fernando Santana para ser presidente, o Fernando Santana do PT, para ser presidente da Assembleia. Aí o Cid olhou assim, que diabo é isso aí? Mas que esse PT quer tudo. Que diabo é isso aí? E veio a história do rompimento, que pouco depois desmoronou, como Cid depois, quando veio publicamente, né, falar sobre isso, disse, não, gente, não é bem assim. Alguns ritos precisam ser cumpridos até que haja um rompimento. E isso eu acho que gerou até um estranhamento mesmo, porque a gente até comentou aqui, não foi, Inês? Estava tudo relativamente calmo, quando a fé vem a notícia, romperam. Gente, não é assim que se rompe, não. Você tem umas prévias antes, né? Tem a umas áreas, uns conversa, arranca-rabo Tem uma público. confusão. Mas não é embuança. E não tinha tido uma emboança pública. Aí a gente ficou até assim, vale, que coisa estranha. E Cid, quando veio a público falar, veio e dizendo isso. Gente, não é bem assim. Resumo da ópera. O que ele estava fazendo era realmente medindo força, colocou ali, fez o teste de força dele e conseguiu. Porque retiraram o nome de Fernando Santana. Aliás, Fernando Santana renuncia, se retira da disputa para a mesa diretora, para a presidência da Assembleia Legislativa e encontra um meio termo para satisfazer os aliados. Fernando Santana retirou também estrategicamente para não magoar Elmaninho. Para não desmoralizar Elmaninho. Né? Porque se Elmaninho, se alguém tirasse, né, assim, não, pronto, pois está certo, Cid, vou tirar o Fernando Santana. Pá, não. Aí Elmano ficava, né? Aí Fernando Santana, devidamente aconselhado, com toda certeza, macho, tu disse que tu renuncia. O que é que custa? Custa em nome nada. da União. Em nome da né? União, em nome do projeto. Né? Diz aí, aí ele foi no Instagram e fez aquele textozinho bem lindo. Corretinho Tão lá. republicano, tão bacana, tão democrático, né? Lisa, Cid, então, né, consegue o que quer. E, assim, acho que nesse teste de força, ele se dá bem, né? Ele se coloca... Ó, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter que... Vocês precisam de mim também. Vocês Rapaz, não o vão homem tem 65 prefeituras, 2026 está bem aí, Mona Lisa. Quem é que vai tu romper achou, com um homem mulher, desse desse? babado? Diz aí, Eu Mona. acho que essa foi uma novela ótima, A né? novela Foi, ótima. todo dia era um Essa capítulo. minissérie, Rompe, não rompe, é. vai, não vai. Recua. Como assim? Foi pra onde? Onde é que eles estão agora, né? Mas eu acho que teve uma coisa muito interessante. Esse foi um dos que mais mexeu comigo. Conversei com muita gente e foi isso, que eu fiquei assim, caramba, como analisar a conjuntura no jogo regular é opaco. A gente não sabe Não sabe o mesmo que tá por que rolando a no- galera tá fazendo o que tá fazendo. A gente pode especular. Aí é 26, né? Aí sim. Só que muita coisa do que aparece pra gente pode ser, inclusive, jogo. O que os caras querem que a gente pense que é, né? Exatamente. Você saiu no Globo que o Cid
Cid ia ser candidato em 26, queria voltar ao governo, não sei o quê. Aí eu fiquei, como é que um homem que disse que não sabia nem se ia continuar senador já quer voltar para governador? Então, entende assim? Tem níveis aí que a gente precisa entender melhor. Eu acho que as filigranas disso ainda vão aparecer também, como a gente vê essa história do golpe e tal. Mas o que eu acho que foi muito interessante eu não tenho nenhuma avaliação moral, digamos assim, de que os agentes políticos têm que agir de uma maneira. Eu acho que, por exemplo, a discussão, o PT fez um movimento que qualquer grupo no lugar dele fez. Quando assisti o episódio da semana passada, vi com a Inês. Nada que os Ferreira Gomes não fizeram, nada que os outros que não tiveram na posição não tenham feito, de acumular todo o poder que é possível. Isso é a política. Vai lá, lê de novo Maquiavel, a galera lá, as coisinhas, vai encontrar de novo. Isso é o processo. Agora, o Cid também fez o certo, do ponto de vista do jogo, do movimento. Agora, numa leitura geral, o que eu fiquei pensando? O Cid é um aliado preferencial, né? Assim, principalmente do ministro Camilo Santana, pela relação, pela dívida, pela gratidão que o Camilo tem. Então, o Cid é um aliado preferencial. Só que o que aconteceu? Nós tivemos 2 processos eleitorais em que o aliado preferencial, por N circunstâncias, não pôde estar na condição de aliado preferencial. Que foi a de 22, claramente, por conta da cisão, da ruptura. Então, quem foi que veio para ficar na posição maravilhosa junto com eles? O MDB do Eunício, que está lá, não é? Com a vice-governadora. Inclusive, eu vi também um episódio maravilhoso. E que é isso, assim. Por que eu estou dizendo que não é pouca coisa? Porque não é pouca coisa. A gente vê o tamanho da liderança que a Jade tem acumulado nessa posição, nesse lugar, no que isso permite. Vem 24... Foi todo aquele babado. Quem vai ser a vice, quem vai ser a vice, quem vai ser a vice. Durante muito tempo, todo mundo estava certo que a vice era do PSB. Que era a companheira Luísa Sela. Luísa. De uma semana para outra, parece que as coisas se... Não vem. Quem vem para o lugar preferencial? O PSD de Domingos Filho, com Gabriela Aguiar. Né? Que agora tem outro lugar importante. Está lá a coordenadora da transição. Todo mundo especula, inclusive, com a secretaria que ela vai assumir. Imagina que se não seja pouca, uma secretária importante e tal. Então, ou seja, é como se fosse assim, o Cid é o melhor amigo. Mas não ganha nada, né? Melhor amigo do menino. Só que ele, por algum motivo, quando chegou, o bolo já tinha começado a ser partido. Aí foi dando pros outros coleguinhas. Eu só dou, não recebo cadê nada. Cadê o meu pedaço? Cadê aquela música de São Francisco, que é dando que se recebe? E aí, cadê o meu pedaço de bolo? Se eu sou um amigo tão importante, e aí eu não vou aceitar pedaço que não tenha muita cobertura. Okay? Eu quero chantilly. Exatamente, eu quero uma cerejazinha lá em cima. Qual é o posto que teria esse nível de incidência, não é? Relevância? Porque um tem a vice-governadoria estadual, não é pouca coisa. Que acumula uma secretaria. Isso, é vice-secretária. A outra tem a vice-prefeitura da capital. A capital e vai ter também uma secretariazinha, né? Show. Exatamente. Com certeza. Aí o Cid olha e diz, qual é o meu pedaço? Cadê eu, né? Nesse babado. Pra o tamanho que eu sou, para o prestígio que eu tenho que ter um pedaço bom. Na hora de entrar na reta final para eleger o Evandro, chamaram ele com a turma dele. Aí agora no movimento, exatamente. Pô, ele tá lá. Então, ele disse, eu quero um pedaço bom. O melhor pedaço que tinha era neste momento é a Assembleia. Falou-se, inclusive, até na imprensa sobre a vaga do TCE. Né? Isso pode estar em jogo também. Mas que ele colocou essas duas coisas na mesa, né? Mas, de fato, politicamente, era a vaga da presidência da Assembleia pelo papel estratégico que a gente sabe que tem da relação também com os municípios do interior, com as outras questões. Então, é um lugar muito importante. E nessa história, nessa jogada, ele sai com um compromisso público dito da boca do Camilo de que o candidato dele ao Senado em 2026 é Cid Gomes. Isso, por um lado, né? O Camilo falou isso, por um lado, ali, tranquiliza esse aliado que estava reivindicando coisas, ninguém sabe exatamente se era exatamente isso que ele queria, que o Cid queria, mas, de todo modo, isso causa um problema também para o Camilo, porque é o seguinte, são 2 vagas. Uma, ele já disse que o candidato dele é o Cid, se assim quiser ser candidato. Só tem outra. Aí, isso gera um problema também. Rapaz, a melhor disputa, eu já estou vendo, a maior imbalança de 2026 vai ser esse Senado, mulher. Porque, por um lado, você tem o Eunício Oliveira, que vai reivindicar, e tem dito
que a chapa já tá montada. Não, Sou eu e o Cid. Aí Guimarães, onde fica nisso? Porque Guimarães disse de entrevista pra gente que não abre nem pra um trem O Guimarães a deve tá pé da candidata, vida. a candidatura para o Senado. Né? Ele disse que não abre nem para um trem carregado de lenha. Ele não abre. Mulher, eu vou achar O Guimarães tão bom deve para estar pé da vida. Por quê, Inês? Ora, claro. Ele já desmentiu. Duas Tu viu, não existe isso, desmoralizações. não. Ele disse no outro Não, dia. ele disse que o apressado come cru e papapá, ele deve estar pé da vida, porque vai ter que entrar nessa disputa desgastante e ele sabe que por mais que ele tenha força, prestígio político, ele sempre vai ser lembrado pelos problemas lá da cueca. Então não vai ser fácil para ele ganhar essa vaga. E, por outro lado, teve outra desmoralização, que ele foi um dos que disse o seguinte: não tem como a gente abrir mão do Fernando Santana para a Assembleia, porque isso seria uma desmoralização para o Elmano. Aí o que acontece? Quem botou na mesa a chave de desmoralização do Elmano e o Fernando Salles Foi ele. Ninguém tinha falado disso. ele Estava que todo mundo falou. esperando para ver o que ia ser e tal. Ele que disse, se tirar uma desmoralização para o governador. Aí tiraram. Engraçado, foi uma besteira, porque o Guimarães é tão bom articulador, né? O Guimarães sabe trabalhar nos bastidores, sabe fazer aquela coisinha. Aquilo ali foi uma rata dele, foi um deslize. Foi uma rata. E eu acho que também tem a ver outros elementos que estão nesse processo, assim, né? Eu acho que, por exemplo, para mim, eu fiquei assim, quando o Camelo disse, ele é meu senador. Choveu no molhado, todo mundo sabe. Né, assim, eu nunca imaginei. E muito se fala assim. Teve até articulista que foi para o jornal dizer que o Camilo queria que o Cid saísse. De onde é que o povo tirou isso? Povo doido. Não faz sentido nenhum. Para o Camilo nada. sempre interessou manter o Cid e tal. E principalmente nessa circunstância Mulher, em que o tu Cid não acha? avança. Tipo, o Cid não desmoraliza o Camilo. O Cid não enfrenta diretamente o Camilo, tem uma postura, né? Desse Eles ponto têm aí, ali bem ética. um equilíbrio de respeito, assim, opa, tipo, criador e criatura, você sabe que a criatura está um pouquinho na frente. Então, acho que tem um elemento assim. Agora, no caso da outra vaga ao Senado, aí sim é essa disputa. Porque o Eunício vai querer, porque já foi senador. E o caso do Guimarães é essa tensão. A questão e eu acho que a preço de hoje, né, é mais fácil que o Guimarães não seja. Na medida em que se colou, né, para tensionamento, para acomodação e tudo, essa coisa do PT não ter todas as coisas, então por que o PT vai ter o governador e um senador? Agora, certo? Na acomodação. Enfim, mas vai ter muita coisa para 26 que eu acho que vai ter que se colocar nesse lugar. E tá saindo, inclusive, na imprensa, essa disputa interna, né? Também do ponto de vista do PT, Camilo e Guimarães, que compuseram até agora, mas isso sempre foi uma coisa que todo mundo quis entender. E que a gente viu mais forte em 24 e vai ter que ver o desdobramento para 26, que é o tamanho do peso e da força do Camilo disputando internamente o PT. Né? E aí isso vai colocar também esse lugar para o Guimarães. Saiu, inclusive, que eles têm divergências do ponto de vista da presidência nacional. O Guimarães teria interesse em suceder a Gleisi e o Camilo apoia o Edinho, que está no outro lado. Então, ou seja, não compôs imediatamente. Tem muita coisa acontecendo que a gente precisa ainda observar. Agora, a estratégia, claramente, do ministro Camilo Santana, ela é de fato um aprendizado com o Cid. É de acomodação. Ele vai acomodar o máximo que ele puder, inclusive desses grandes aliados, dessa força, para poder continuar conduzindo esse processo. Eu acho que vai ser um teste de articulação, porque assim, tem tudo para sair magoado, gente, dá em choro essa história. Vale lembrar que o Guimarães, ele já abriu mão, assim, o Guimarães sempre quis ter protagonismo nesses altos cargos mais altos, no Senado, no governo. E o Guimarães chegou a ser cotado, teve convenção, que tinha as bolas prontas com o nome do Guimarães, e de última hora foi feita a articulação para ele sair de campo. Acho que era na eleição do Camilo, não foi, Inês? Que o candidato, até os 45 do segundo tempo, era o Guimarães, e de última hora a articulação, não vai ser tu não, mas vai ser, eu acho que o Senado do Camilo. Eu acho que então vai dar em choro essa história. Eu acho que as pessoas deviam entender isso também. Por exemplo, o Guimarães, para cargo proporcional como deputado federal, ele sempre foi bem votado, é bem votado e será bem votado. Mas ele devia se lembrar que ele tem marcado assim, esse rótulo, esse bottom do homem da cueca. A gente sabe, Monalisa, que não foi ele, aqui já se explicou, inclusive nós abordamos esse assunto com ele pessoalmente na entrevista e tal. Ele sabe que não foi ele que botou esse dinheiro na cueca, foi um assessor e tal, mas vai morrer
com isso, né? Como o pobrezinho do Paz de Andrade fez tanta coisa pela democracia, aguentou comer a ditadura na ponta das baionetas, mas vai ficar o Paz de Andrade como quem pegou um avião e foi para Mombasa. De avião. Que o Ulisses Guimarães também foi para a terra dele, nunca ninguém falou, porque o homem é do Sudeste. Mas é isso, tá entendendo? Tem esses rótulos que as pessoas deviam entender. Pronto, eu quero ser senador, eu também quero, achar legal ser senadora. Não, claro que todo agente político quer. Agora, tem uma coisa também que é interessante, é que essas figuras sempre muito entranhadas na organização partidária interna, na organização dos partidos e tal, elas nem sempre conseguem fazer esse movimento muito público, né? De estar nesse lugar da exposição. Porque o majoritário, essa disputa, ela é uma disputa muito... ela tem um nível de outras... É óbvio que alguém passa assim, se você for o poste de alguém, mas o Guimarães nunca vai ser o poste de ninguém, porque ele já é essa figura, ele já tem esse lugar e etc. Né? Então, é difícil você sair dessa esfera, desse lugar que você tem... tão bem das articulações diretas e você, com esse peso, chegar lá na arena para disputar e conseguir, digamos assim, trazer muito, digamos assim, esse carisma, esse outro lugar que, às vezes, a política do majoritário, ela demanda. Que a linguagem interna das disputas da articulação e tal, ela é muito... Ela toma muito a vida dessas pessoas, né? E não é à toa, Guimarães, de fato, foi a liderança mais importante do PT do Ceará durante muitíssimo tempo, do ponto de vista da articulação, do peso do seu grupo e tal. Nacionalmente, sempre colocado nesse lugar, foi líder do governo várias vezes e tal. Então, vai ter esse desafio, obviamente, mas eu sempre tendo a pensar que os soldados dos partidos, eles assumem a tarefa, inclusive, de perder muitas vezes. Vamos ver, porque vai ser mais uma derrota, mas, né? obviamente, que isso não quer dizer que, como você disse, o choro e o ranger de dente não deixe marcas e mágoas nos encaminhamentos. Vai começar próximo ano, e a gente vai ficar aqui só na torcida. Inês, antes de tu passar para o outro cenário mais local ainda, só deixar registrado. Nessa briga de Assembleia, fica, então, como candidato do governismo, Romeu Aldigueri, que era líder do governo Elmano na Assembleia. Que é a saída mediata. E é do PDT ainda. PDT, mas deve ir para o PSB, né? Então, ficou ali como um meio termo, nem tu, nem eu. Nem né? foi os que o Cid queria, nem os que o governador queria, ficou o líder do governo. Isso, o Cid tinha uma preferência pelo Salmito, se eu não me engano, e pelo Landim. Então, ficou esse meio termo. Mas vamos para frente, nós temos já que ir embora. Para ódio, se for o Romeu Aldigueri, para ódio do resto da família, que eles são brigados, né? Os Arruda, mas deixa para lá. É outra história. Aí são desdobramentos. Gonha Arruda, que nem se ele reeleger, é primo dele, legítimo. Mas deixa para lá. O Gonha. Ai, menina, agora local mesmo. Agora, essa transição da prefeitura que está feia. Tá feia. Podia o Sarto tão bom, foi derrotado 2 vezes, né? Perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno. Precisava fazer esse papelão, Mona Lisa, fazer esse papelão, que essa transição tá feia. Tá feia. Esse caso do JF é emblemático. Isso aí é porque é o que chama a atenção. Mas é em todos os níveis. Deixando de pagar bolsa mixaria, bolsa esporte, sabe? Uma coisa assim, baixa. Tu tá vendo isso? Tu tá acompanhando? Eu estou acompanhando, assim, bem pelo que está saindo na mídia, né? E também do que vocês têm reportado aqui. Eu acho que tem uma coisa, assim, o estado atual das coisas diz muito, inclusive, das derrotas do Sarto, não é? Exato. Eu acho que é isso, porque a gente vai observando as coisas de um modo geral, e eu tinha até uma percepção que a gestão do Sarto tinha problemas, mas tinha pontos positivos, tinha entregas e tal. Só que, assim, a gente está numa posição muito pouco... de pouca sensibilidade, digamos assim, do que de fato é o cotidiano dessa cidade e, inclusive, dos serviços, das demandas e etc. Então, acho que essa reta final fala também já um pouco dessa derrota, né? Do nível que já podiam estar as coisas e inclusive, essa questão do IJF, não sei, não lembro quem me disse, alguém me disse que já tinha alguma coisa em curso, inclusive já no processo eleitoral, Tinha, minha filha, acho que a gente quem denuncia mais as cunhas que denuncia, porque a gente recebe, tem uma fonte lá dentro que conta tudo. Essa história aí começou quando mudou o superintendente, que era o médico Daniel Holanda, e mudaram um dentista bolsonarista, daqueles bolsonaristas roxo. Quase roxo como essa nossa aqui. Está entendendo? Aí, começou longe. A gente denunciou, depois eu recebi mais coisas seríssimas, graves. Também a gente denunciou. Esse JF é uma coisa horrorosa. Agora, tem uma coisa que eu acho que talvez é o mais sério,
que é uma gestão que está saindo nesse nível, aumenta muito o desafio do Evandro. Aumenta, coitado. A gente, né, discutiu muito isso, que o Evandro, ele está numa posição muito... O Evandro e o seu grupo, né? Mas, obviamente, ele é o prefeito, ele é a Gabriela. Eles vão ter um desafio imenso, eles têm que fazer uma boa gestão. Eles têm um ano, praticamente pouco, para fazer uma gestão de futuro, minimamente, para que 26 possa ser um espaço disputável mais tranquilo. Já cravar uma diferença, já cravar algum avanço, exatamente. Nem que seja, né, só que aí a questão área. é se a montanha de problema é muito grande, aí talvez tenha que fazer isso, vai ter que escolher uma área. Lembra quando me lembrei muito daquela coisa da Luiziane, que quando pegou a primeira vez, que a cidade era toda suja, era tipo fazer uma coisa assim, então mutirão. Então quase assim, você tem que escolher uma área estratégica que está com um problema muito sério, que provavelmente está se apresentando como área da saúde. E por que eu estou dizendo que isso talvez tenha a ver com a derrota do Sarto? Porque não é pouco lembrar que o Sarto ele se elegeu em 20 médico, que ia fazendo, não sei o que, não sei o que. Então, se ele errou muito, né? E eu também tinha ouvido já de profissionais da área da saúde, de outros lugares, que tinha tido ao longo da gestão, não tinha sido fácil e tal. Então, ou seja, ele errou na área que ele não podia errar, porque ele se vendeu politicamente nesse lugar. Médico, não é? Exatamente. Então, essa área talvez tenha que ser uma área, assim, com todo o crivo possível para resolver o que for possível e tentar já dar uma resposta. Porque, senão, complica muito a situação deste grupo que venceu e que não tem tempo para se situar e ver o que vai fazer, não. Já tem que chegar sabendo o que vai fazer. E aí, eu acho que, de fato, essa questão da transição, Inês, como você está falando, ela é fundamental, ela é realmente estratégica. E eles vão precisar tomar o máximo de pé possível da situação, para que eles possam ter já um plano de ação imediato a partir do dia 1º. A gente vai trazer o Evandro aqui. O Evandro, olha, bem íntimo. Vai trazer o prefeito eleito, Evandro Leitão, para a gente perguntar isso. Se ele está sabendo mesmo como é que está a prefeitura. Está sabendo como é que ele vai receber a prefeitura. E o que vai fazer em curto e médio prazo para poder... né? Porque também eu tenho um abuso quando um prefeito... Não, está tudo bem, não. Mostre bem direitinho o que foi que você recebeu. Mostre o que foi, né? Para poder as pessoas saberem. Menino, e falta já bem pouquinho pra gente. Vamos embora, mulher. Hora do A gente demorou demais no Cramunhão, oh meu Deus do céu, mas também merece o assunto, né? Ainda vocês vão fazer tanto episódio sobre esse processo do golpe. Maria. Mas aí agora a gente vai para os beijos e os Não, nós temos descunhã, tem não? Eu não tenho não, descunhã. Porra, eu vou fazer um bem rapidinho. Pronto, um descunhã rápido, que é um convite, na verdade, não é nem um desabafo. É um convite para o lançamento do novo livro do Gessé Souza, que é O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Que vai ser na sexta-feira e participar aí, viu? Quer que eu vou, mulher? Eu tô e tão onde nervosa. vai ser, Ebeli? 19 horas na Livraria Leitura do Iguatemi. Vamos entender, eu estou muito curiosa, vou começar a ler o livro agora. Saindo daqui, eu vou trabalhar e hoje à noite eu já começo a ler o livro. Do livro. O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Que assim, é uma tentativa de explicação por que setores de classes, né, de poder aquisitivo mais baixo aderiram a essa extrema-direita. Estou curiosa aderir aos algozes. Aos seus algozes. Então, fica a dica. É sexta-feira, 19 horas, na leitura lá do Iguatemi. Pronto. Vai pro cheiros. Nem estou aqui, hoje estarei... Teresina, formatura muito da minha neta, mulher de diplomação, doutor ABC, né? diplomação. Coisa fofa. Aí não vou ver o show da Evelyn lá, show, mas eu vou ficar com o livro. Gente, aí lá vai sessão cheiro, mulher. Procura teu cheiro aí na cabeça, viu? Vai logo procurando cheiro. Cheiro. Thaís de Castro, da SEDUC. Argentina Castro, a secretária executiva Cisa Viana, encontrei com todas lá na solenidade de 90 anos, de comemoração de 90 anos da Casa Estudante. Era uma sessão solene que foi proposta pelo deputado Renato Rosene e pela Jo Farias. Ela disse que quem pediu beijo para a Thaís foi a Argentina e a Cisa Viana, mas todas três também são ouvintes. Beijo, cheiro, cerveja gelada, que vocês quiserem. Eulerpinho, Juan de Juazeiro, ele só quer que bata assim, o Juan de Juazeiro. Pois está aí, Eulerpinho, Juan de Juazeiro, Clara Coelho, deve ser minha prima. Clara Coelho, beijo para tu. Michel e Kátia, que estavam lá no Simpatizo. Simpatizo, a Michel e Kátia falaram comigo, assim, bem íntimo, adoro escutar as cunhãs, eles. E o Paulinho e a Vânia, que são os donos do Simpatizo, né?
Clara de Paula Oliveira, que também estava lá no Simpatize, com o marido dela, o Carlos Kleber, que é o magnífico reitor da URCA. Também escuta, não. Eles pensam o quê? O magnífico, eu gosto tanto do magnífico. Esse nome reitor. é maravilhoso, né? Esse título. Clara de Paula e o Carlos Kleber. Beijo, cheiro pra vocês, tudo. Moro no Crato, eu inveja. E a Inês Prata Girão, que mandou uma versão de Asa Branca linda para nós, pelos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos. A Inês Prata Girão, minha xará, já trabalhamos juntos, amo. A Inês, eu pegava, ela tem um pé bem gordinho, aí quando eu comprava sapato, eu mandava ela usar, olha aí, que o meu pé é fino e tem um joanete. Aí eu mandava ela usar para ficar foló, assim, o sapato. Alargar. Aí eu usava depois, era tão bom. Não trabalho mais com ela. Ai, meu Deus, te amo, Inês Prata. Reines e Karine, que eu me encontrei numa loja que a gente estava comprando feitinhos de Natal, e eles estavam comprando muito, eu estava comprando só umas micharias. Lisa. E agradeço, agora eu recebi um beijo, mandaram um beijo para mim, olha só, eu estou mandando não. Beijo de Daniele Melo Lima, e que é amiga da Juliana Bonfim, coisa assim. A Juliana Bonfim. Pronto, mulher. Não. E a Juliana, da Maria Fulô e o Samuel. Juliana, ela estava lá na UE, na Feira UE. Pra beijar, minha nossa pois senhora. Não é, minha filha, adianta seus beijos aí. Mulher, tá aqui, anota aqui. Aí, não, porque senão eu me esqueço. Juliana, ela me chamou, disse assim, tá vendo ali? Meu marido, Samuel, o nome dele. Eu abri também, ele ouviu. Eu digo, tu ouve? Ouço, bem obediente, eu gosto é assim. O marido tem que obedecer, né, não, Antônio? Não, Regisnauro? Não, Regisnauro. Olha aí. Ei, os meus são bem pouquinho. Primeiro, os carentes do rebento. Eles já são cheirados que só, mulher. Ganha cheiro que só. Pois tá aí, ó. A Ângela, o Cícero Ivan, o Leonardo, a Eveline, os fãs das cunhãs. Eu tô frescando, viu? Os carentes, ó. Eu amo vocês. Eu aqui sou fã deles, eu vivo dizendo. Adoro. A Maria. Coletivo Rebento, Ave Maria. Sou fã demais. Se não fosse esses médicos, passavam a categoria. E para terminar, teve o Núcleo Festival Elos, que encontrei também. Fui muito rapidinho lá, dei só um pulinho para ver. Mas teve o João Vitor e o Tiago, que são do Aquiraz, falaram comigo lá, Escurumim. E o Júnior também encontrei lá, comprando uma cerveja ali, Ebele Rebouças, eu sou. Pois um cheiro, meu povo. Tu, Mona Lisa, cheira aí. Cheira, mulher. Tá. Eu vou mandar um cheiro pro meu primo, Eric Soares, que é Curumim, ele escuta toda semana. Tem dia de semana que eu ainda nem escutei, ele manda as perguntas pra mim. Tu ouviu as cunhas? Eu ouvi tal coisa lá. Eric, um beijo, meu amor. Inclusive, é o mais novo papai da família, filhinha dele. A gente fica só curtindo. Maria Clara, linda. Lindo. Nosso amor. E quero agradecer muito por ter voltado aqui. Não, a gente agradece. É um prazer estar sempre com vocês. Eu digo muito a Ebele que as cunhãs ocupam um lugar muito importante do ponto de vista da cobertura cearense, para o Ceará, para a Fortaleza, mas também para o nacional, né? A gente tem muito essa questão. Até um dia eu mandei para ela que eu vi o Celso Rocha de Barros, que é um grande ícone, diz que acompanha vocês e acho que vocês têm essa contribuição muito importante. Então, sempre um prazer conversar com vocês. E nós não somos ninguém sem nossas Mona Lisas amadas e queridas, que, a Ave Maria, levam o nível do debate aqui. Eu prefiro essas Mona Lisas do que aquela do Leonardo da Vinci. Simpatia, aquela quadro. Isso. Né? Pois aí ninguém comeu porque nós levamos um carão, meu povo. Eu vou comer agora só de mal dar um croque. Que disse que não gosta que a gente fique mastigando. Gostar, eu vou mastigar agora só também. De mal. Beijos para todo mundo. Muito obrigado por quem ficou com a gente. E a produção é Inês Aparecida, Ebele Rebouças, Inês Aparecida. A músicazinha nessa. Vai, trava-língua. Destrava-língua. Barruada Gagá, da banda Breculê. Falei certo. Falou certo. E nas redes sociais, quem atende a gente é as duas queridas do Ponto Indie. E a gravação e edição, não esqueça da Pro, não, rapaz, que você tá comendo dos morangos deles. Vou dobrar minhas pernas agora, peraí. Produção, edição, dessas coisas fofas. Edson Cunha e Adriano. Ave Maria, amo. E quem tira a foto da gente? Deixa até a gente linda. É Vilásio Bezerra. Beijos e até a próxima semana. Até a próxima, meu povo.